Se um carro autônomo hoje atropelar alguém no Brasil, quem é que responde? O motorista? O proprietário? A montadora ou o programador do software? É sobre isso que nós falaremos hoje. Eu me chamo Rodrigo Guerin, sou advogado de trânsito há mais de 7 anos e ajudo motoristas a cancelarem autos de infração irregulares, processos de suspensão e cassação ilegais, bem como ajudo motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. A questão é que o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele data de 1997 e parte do pressuposto de que existe um condutor humano no controle do veículo. Mas e quando esse controle é exercido por uma máquina? O CTB define condutor como sendo a pessoa que dirige o veículo, portanto, uma pessoa humana. E o artigo 28 do CTB prevê que o condutor deve ter domínio do veículo e dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. Você percebe o problema? A legislação fala em condução humana, mas e quando essa condução não é humana? É feita por um robô, por uma máquina. A lei pressupõe uma ação humana, uma conduta humana e uma culpa humana. Mas veículos com sistema de condução autônoma, semi-autônoma ou direção assistida já estão circulando no Brasil. E aí como é que fica essa questão legislativa? Essa questão de punição? Quem é que responde? A lei não fala. Ela tem uma lacuna. A verdade é que não existe hoje uma regularização sobre a responsabilidade civil ou criminal em casos onde há falha de sistema eletrônico. A verdade é que hoje ainda não existe uma regulação a respeito desse tipo de responsabilidade, quer seja civil, quer seja penal. O que existe é a previsão do CDC a respeito dos direitos do consumidor. Existe a responsabilidade objetiva do fabricante, então se tratar de um problema de fábrica, pode ser sim responsabilizado quem projetou esse veículo, e aqui nós podemos adentrar ainda mais no tema e responsabilizar tanto a montadora quanto o programador, vai depender aí de quem está responsável dentro da empresa, ou ainda o proprietário, se por exemplo ele deixou de realizar algum tipo de manutenção obrigatória, não se atentou para um recall, não fez a devida adaptação de alguma peça, de algum procedimento que deveria ter sido feito para evitar aquele tipo de problema. Então veja, nós estamos aqui no campo subjetivo, tá certo? Não existe uma responsabilização clara. E olha só como é contraditório isso, né? Pois, afinal, no Brasil nós temos legislação para quase tudo. O nosso Código de Trânsito é um dos mais completos e complexos do mundo. E a tecnologia não para de inovar. Talvez com essas novas tecnologias, com esses novos procedimentos e também com as demandas judiciais, tanto o judiciário quanto o legislativo se adequem. O que não pode é essas lacunas continuarem por aí, sem que haja uma resolução clara. Do contrário, o que acontece na prática é a pessoa que se sente no direito de reclamar a sua devida indenização por um eventual acidente de trânsito, por exemplo, ela vai imputar essa responsabilidade a todo mundo. Ela poderá entrar com uma ação contra o condutor, contra o proprietário, contra a montadora, contra o desenvolvedor do software, e aí vira uma salada em que você acaba delegando para o poder judiciário a resolução dessa lacuna. Logo, nós chegamos à conclusão de que essas novas tecnologias devem sim ser reguladas. Quer isso seja algo que seja desejado por nós, afinal de contas é mais legislação, é mais coisa para deixar complicado o direito, muitas pessoas pensam dessa forma, mas eu penso diferente. Eu acredito que com uma maior regulação, uma maior previsibilidade a respeito dessa responsabilidade, seria de muito bom tom e extremamente relevante para a população. Tanto para o jurisdicionado, a pessoa que está reclamando os seus direitos, os motoristas, a sociedade em geral, quanto também para o próprio Poder Judiciário, que vai saber como poder agir nesses casos com maior segurança jurídica. E aqui ainda falando em responsabilidade civil, nós temos algumas questões relacionadas a veículos híbridos e veículos elétricos. Isso porque esses veículos possuem algumas diferenciações sim no Brasil. Os veículos híbridos e elétricos já possuem uma diferenciação no mercado, especialmente com relação ao emplacamento, com relação à tributação em alguns estados, inclusive isentos de IPVA, e também questões ambientais. Esses veículos ainda possuem uma repercussão na esfera de responsabilidade. Isso porque a maioria desses veículos
emite um ruído, um som muito baixo quando está em baixa velocidade, ou então não emite som algum. E aí isso pode acabar culminando em um acidente de trânsito por uma menor previsibilidade dos pedestres e também dos motoristas. Haja vista isso, os veículos elétricos e híbridos também devem ser alvo de fiscalização, alvo de uma regulamentação dentro dos próximos meses e anos. A gente sabe, no Brasil as coisas acontecem um pouco mais devagar, mas é necessário que seja feito dessa forma, especialmente para prever todos os possíveis problemas que possam acontecer. Além do silêncio do motor desses veículos, ainda há uma necessidade de regulação a respeito do sistema de frenagem. Afinal, vários desses veículos possuem frenagem automática. Imagina o seguinte, há uma atualização de software e o condutor do veículo não está ciente disso. O proprietário deixou de fazer as devidas atualizações, não levou o veículo para que fosse feita a devida correção dessas falhas, dessas necessidades de adaptação. E aí, o veículo, você está acostumado com aquele veículo, com a forma dele ser conduzido. E aí você está próximo a uma faixa de pedestre, está no modo de condução autônoma ou semi-autônoma, e aí você espera que o veículo freie, mas não freia. Mais uma vez, nós entramos aqui em um limbo, em um campo pegajoso. Você não tem como saber se a responsabilidade vai ser tua ou se vai ser da montadora. Na prática, o que vai acontecer é, a pessoa que sofreu o atropelamento vai acionar sim você, condutor, provavelmente acionará também o proprietário e, quiçá, a montadora. Mas a questão é, quem é o responsável principal? Sim, os humanos eles são corresponsáveis pela atitude no trânsito. Inclusive esses veículos, muitos deles possuem câmeras acopladas para que verifique se o condutor está de fato com as mãos no volante. Não significa que porque o veículo está dirigindo de forma autônoma ou forma semi-autônoma que você, motorista, pode simplesmente desviar a atenção da direção do veículo. Dada aí a previsão do artigo 28 anteriormente citada do Código de Trânsito Brasileiro. É dever, sim, do motorista prestar atenção à segurança no trânsito. Mas então, Rodrigo, qual é a vantagem de eu ter um veículo com direção autônoma ou semi-autônoma se eu preciso continuar prestando atenção? Pois é, agora você entende a importância de você ter uma regulação disso. Do contrário, sempre ficará essa instabilidade jurídica. Você não vai ter uma previsibilidade a respeito de quem será o responsável. O maior desafio nesse caso não é tecnológico, é jurídico. Isso porque no Brasil o que se afere para fins de responsabilidade civil, ou seja, na hora de verificar de quem é a culpa pelo eventual acidente, pelo eventual dano causado, será verificado 3 pilares. Primeiro, qual foi a conduta do agente? Segundo, qual foi o nexo causal? Qual foi a conexão entre a conduta e, terceiro elemento, dano? Então, para isso, é preciso verificar o que é que o motorista deixou de fazer ou estava fazendo para que acontecesse o evento danoso, qual foi a sua responsabilidade, o nexo causal que conectou essa conduta ao prejuízo. E aí, mais uma vez, não há uma previsão expressa com relação a veículos de direção autônoma, direção semi-autônoma, veículos híbridos e elétricos, nessas hipóteses que eu citei anteriormente. A tendência internacional para resolver esse tipo de conflito gira em torno de 3 soluções. A primeira, a responsabilidade objetiva ampliada do fabricante, de modo que ele possa sim ser responsabilizado independente da conduta do motorista ou do proprietário. Sim, afinal de contas foi quem projetou o veículo. Segundo, um seguro obrigatório para esses veículos, haja vista a fase experimental em questão, em que pese a tecnologia não seja assim tão nova, as falhas que vêm acontecendo no mundo afora destacam a necessidade de uma melhor regulamentação. E por fim, o registro dos dados de condução, uma espécie de caixa preta do veículo, a fim de verificar qual é o padrão de direção que aquele motorista possui, se havia falhas técnicas no passado que pudessem levar a inferir que esses problemas pudessem vir a acontecer. Enfim, tudo isso vai gerar uma maior segurança na hora de se aferir a responsabilidade. E aqui nós entramos em um novo problema. Quem é que tem acesso a esses dados? Eles podem ser utilizados contra o proprietário do veículo?
Isso fere a LGPD? Quem é que teria o registro dessas informações e como conseguir o seu acesso? São várias questões que ainda pendem de resposta e, é claro, não será fácil de resolver esse problema. Em segundo lugar, nós temos a possibilidade de responsabilizar o proprietário do veículo, o dono, quando for comprovada a sua culpa, como, por exemplo, a negligência em realizar as devidas manutenções. E após essa responsabilização, é que aí poderá então ser feita uma ação de regresso contra a empresa, contra o fabricante, em virtude de uma comprovação prévia de que você motorista, você proprietário, não teve qualquer tipo de responsabilidade. É claro, como isso ainda não foi regulado, existem sim ações que tramitam hoje em face de condutor, proprietário, fabricante e desenvolvedor. A tecnologia já está pronta, os veículos já estão sendo vendidos, o Brasil ainda está em fase de adaptação, mas ainda tem muito chão pela frente. Se você está pensando em comprar um veículo híbrido, direção autônoma, semi-autônoma, fique atento a esses possíveis riscos, porque é possível sim essas falhas. Nós temos inúmeros casos hoje, tanto no Brasil quanto fora, a respeito de acidentes que são causados por falhas no sistema, tá certo? Desde já, meu amigo motorista, eu agradeço pela audiência, por estar aqui mais uma vez, agradeço a todos os feedbacks que venho recebendo até aqui e, é claro, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixar um comentário aqui embaixo, isso é muito importante para mim, para que a gente possa estar sempre melhorando os vídeos por aqui. E é claro, por fim, não se esqueça de ativar o sino das notificações, para sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui, você recebê-lo instantaneamente, tá certo? Um abraço, amigo motorista, e até o próximo vídeo.